Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui para fazermos mais uma viagem pela Bíblia. Antes de iniciarmos, quero convidar você que está conhecendo o nosso canal, que conhece o nosso canal e que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que houver um vídeo novo para a sua meditação. E espalhe esse canal entre as pessoas que você conhece. Indique ele para as pessoas que gostam de ter conhecimento da palavra de Deus. Na viagem de hoje, nós vamos falar sobre o povo de Israel no deserto. O povo de Israel que depois de 430 anos como escravo no Egito, foi liberto de uma forma poderosa pelo nosso Deus. Ele entra em ação, manda as 10 pragas, e não só liberta o povo, mas ele arrasa a terra do Egito. E como eu falei no vídeo passado, se você não viu ainda, volta lá para você ver, aquilo ali era um juízo de Deus contra os egípcios, e por isso que há uma severidade tão grande da parte do Eterno, que de certa forma não dá nem a opção dos egípcios se arrependerem dos seus pecados. Era uma sentença já determinada e Deus leva essa sentença à frente. E agora o povo, depois que sai, eles começam, a partir do momento que eles saíram da terra do Egito, eles começaram a ser dirigidos por Deus. Então a Bíblia vai dizer que uma nuvem de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia fazia a direção do povo de Israel no deserto. E, amados, quando nós paramos para pensar a respeito disso, tem uma primeira grande lição para a nossa vida. Que a triagem, a caminhada do povo de Israel no deserto, ela tipifica a nossa vida aqui nesse mundo, né? É da onde nós saímos e para onde nós queremos chegar. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel caminhando no deserto, às vezes parecendo o próprio faraó, antes deles atravessarem o Mar Vermelho, o faraó vai dizer que eles estão perdidos, eles não sabem para onde vão. E assim é muitas vezes na nossa vida. Nós estamos ali perdidos, nós estamos ali sem saber para onde ir, o que fazer, mas quando nós temos uma direção de Deus, uma direção correta, uma direção que nós sabemos que ela é realmente da parte de Deus, nós temos segurança para continuar no caminhar. Então, essa caminhada do povo no deserto, ela representa muito a nossa vida, a nossa estada nesse corpo físico, aonde nós estamos buscando uma terra, aonde nós estamos buscando uma cidade, como diz lá no livro de Hebreus, que nós estamos buscando uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Então, o povo de Israel, quando eles vão sair do Egito, vão deixar o território do Egito, eles já começam a ser dirigidos por Deus através da coluna de nuvem e através da coluna de fogo. Segundo alguns estudiosos das Escrituras, diz que aquela coluna tanto de fogo como a coluna de nuvem servia também para a proteção deles, né? Diminuindo o calor durante o dia no deserto, aumentando a temperatura à noite, quando eles estavam também no deserto, visto que aquela região é uma região onde as temperaturas no dia são muito altas e durante a noite são muito baixas. Mas o povo, depois de 430 anos, eles vão caminhar para dentro do deserto. E o primeiro fator muito importante que nós não podemos deixar passar batido a respeito dessa saída do povo é que o povo celebra a festa. Veja que durante as 10 pragas, Deus está falando para o faraó o seguinte: ó, liberta o meu povo porque eles vão comemorar uma festa para mim no deserto. E quando chega a hora da última praga, essa festa, uma festa, né, a festa de Pêssar, a Páscoa, ela é celebrada já no Egito. Isso vai ser um testemunho de fé, um testemunho da fé daquela geração que comemorou a festa que simboliza a saída antes de sair. Então, a festa muito importante, uma das 3 festas que era obrigatório
a subida para Jerusalém, tinha que subir para Jerusalém para comemorar. O sacrifício não podia ser feito fora de Jerusalém, o sacrifício pascal. Então, o povo comemora aquela festa antes de sair do Egito. E eles vão ter o seu primeiro problema, a sua primeira dificuldade, porque eles chegaram na beira do mar e quem ali em sã consciência vai imaginar que o mar vai se abrir? Simplesmente chegaram diante do mar e não tem para onde ir. Agora ou nós voltamos para o Egito ou nós vamos morrer aqui afogados nesse mar. E diz a Bíblia que Moisés então vai orar a Deus. E quando Moisés começa a orar, Deus vai indagar a Moisés o seguinte: por que vocês estão aí reclamando, falando? Vocês têm que entender que é para continuar andando. Vamos, marcha, vai para frente. E o povo começa. E diz a Bíblia que quando o povo começa a pisar no mar, o mar se abre. Um vento que soprou a noite toda. E segundo a Bíblia, um vento que saía das narinas de Deus, soprou toda aquela noite e dividiu o Mar Vermelho. Na verdade, diz, a tradição bíblica, que não foi simplesmente assim, o mar foi um lado para um lado, outro lado para o outro. Não, diz a tradição bíblica que o mar foi aberto em 12 caminhos para que o povo de Israel passasse. Mais ou menos como se fosse 12 vielas. E o povo entrou naquelas vielas e passaram a pé enxuto. Então, quando nós olhamos para isso, mais uma vez, quando nós estamos na direção certa, quando nós estamos na direção correta, quando nós estamos seguindo o trajeto que Deus determinou para a nossa vida, ainda que o mar se apresente, nós vamos conseguir passá-lo, porque Deus é quem dá a direção. Deus é quem dá a diretriz de onde nós devemos ir. E qual é a outra importância do povo de Israel ficar no deserto? Primeiro que eu queria falar com vocês é sobre o tempo determinado do povo de Israel ficar no deserto. Na verdade, a viagem entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, ela durava alguns meses. Segundo historiadores, coisa de 3, 4 meses no máximo é o tempo necessário para fazer aquela viagem entre o Egito e a Terra Prometida. Mas, quando nós pegamos a cronologia bíblica, quando nós pegamos a Bíblia de uma forma bem direta, o que vai acontecer? O povo de Israel vai demorar um ano exatos, um ano entre sair do Egito e chegar à Terra Prometida. Então era uma viagem de alguns meses, mas eles demoraram um ano. Por que eles demoraram um ano? Porque no meio dessa viagem, Deus vai ter um tratado todo especial com o povo de Israel nesse um ano. Por quê? O que acontece? Nesse um ano, Deus vai dar os mandamentos. E é uma coisa que nós devemos nos preocupar em entender. Primeiro, por que Deus vai dar mandamento? Segundo, para que servem os mandamentos? E terceiro, qual é a validade dos mandamentos? Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês a respeito dos mandamentos. Nós vemos muitas pessoas que elas usam uma ideia de dizer assim: olha, a lei não salva ninguém. Não adianta você cumprir porque não salva ninguém. E isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Por quê que eu estou pegando esse ponto para vocês entenderem? Ninguém vai ser salvo pela lei. Ninguém. Ah, mas ninguém vai ser salvo pela lei. Por que não, Josué? Porque a lei não é para salvar ninguém. A lei é para pessoas que já são salvas. Como assim, Josué? Olha só. O povo de Israel ficou 430 anos no deserto. Quantas leis Deus mandou eles cumprirem no Egito? Nenhuma. Eles ficaram 430 anos no Egito e Deus não mandou
eles obedecerem nenhuma lei. Eles obedeciam, porque eu não sei se todas, eu não tenho esse conhecimento, mas a maioria das leis que vai ser falada no deserto são leis que já vêm lá de Noé. Por exemplo, quando Noé faz a arca, Deus manda ele pegar dos animais um casal. Mas ele diz assim, dos puros eu quero que você pegue 7. Dos impuros você pegue só um casal. Então, o que significa? Já lá em Noé, o conceito de puro e impuro estava valendo. Noé já sabia quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros. Quando o povo de Israel está no Egito, ele não recebeu nenhum mandamento. Deus não falou, quero que vocês façam isso, façam isso, façam isso. Não recebem. Apesar de, segundo estudos, eles guardarem, saberem de mandamentos e tal, mas não vamos entrar nesse meandro. Quando eles saem do Egito, e nós que conhecemos o Eterno, através da pessoa de Yeshua, através de Jesus, o que acontece? Nós sempre pregamos que o Egito simboliza a nossa vida no mundo, a nossa vida perdida, a nossa vida sem Deus, a nossa vida sem preocupações para com Deus. Então, se o Egito simboliza isso, quando o povo sai do Egito, quando o povo é liberto e o povo entra no deserto, Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer, vai levar eles para o Monte Sinai. E no Monte Sinai vai dar-lhe os mandamentos. E aí, quando você vai estudar a respeito dos mandamentos, primeira coisa que você deve pensar, os mandamentos foram dados para o povo quando o povo já tinha sido salvo do Egito. Então, mandamento não é para salvar. Mandamento é para quem é salvo. Então, quando você olha para a Bíblia e você encontra lá Deus falando, não faça tal coisa. Por quê? Porque agora aquela nação que por 430 anos foram escravos, aquela nação vai viver um sistema de governo que se chama, é muito conhecido como teocracia. E o que é a teocracia? A teocracia é viver a respeito sob as leis determinadas por Deus. Então, quando Deus chama a nação e diz, vocês vão ser santos, e aí Deus dá os mandamentos. Porque os mandamentos têm a finalidade não de salvar, mas têm a finalidade de santificar as pessoas. Vocês serão santificados através dos meus mandamentos. Então, quando nós vemos essa teocracia em vigor no meio do povo de Israel, Deus vai falar para eles o seguinte, vocês precisam conhecer como é que vocês podem fazer todas as coisas para mim. Então Deus vai dar leis, por exemplo, tem lei que você olha e você fala, puxa vida, para que Deus pediu isso? Por que Deus vai, Êxodo capítulo 20, depois dos 10 mandamentos, Deus vai falar o seguinte, vocês vão me fazer um altar. E quando vocês me fizerem um altar, vocês vão fazer ou um altar de pedras ou um altar de terra. Ora, Deus pedir para fazer um altar, beleza, a gente consegue entender porque o altar era o lugar onde se faziam os sacrifícios, onde se tinha uma comunhão com Deus. Mas por que Deus vai dar direção para dizer, você tem que fazer de terra ou de pedra? Se for de terra, você, beleza, vai fazer de terra. Se for de pedras, você não pode usar pedras que tenham sido mexidas, que tenham sido trabalhadas. Não pode, você tem que pegar pedra bruta e fazer o altar. Quando você fizer o altar, você não pode fazer um altar que tenha degraus. Ora, por que isso é importante? Porque Deus, amados, Ele tem a maneira como Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Então, às vezes nós apresentamos a Deus culto, e nesse culto que nós apresentamos a Deus, é mais ou menos assim, recebe aí que é o que eu tenho. Não é assim, irmãos. Nós temos que procurar, no maior esforço possível, nos fazermos ser agradáveis a Deus. Deus precisa se agradar de nós. Deus precisa se agradar do culto que nós vamos apresentar. Deus não tem obrigação de receber o meu culto. Deus não tem obrigação de receber o que eu levei para Ele.
E isso fica claro quando Caim e Abel foram levar as suas oferendas. Ambos quiseram apresentar a Deus uma oferenda, mas o Abel levou a sua. E independente do que ele levou um coração que Deus se agradou. O Caim, independente, ele levou o que ele trabalhava. E é válido quando você trabalha e você leva o que você trabalha aos pés do Senhor. Mas o coração de Caim não era na situação que merecia ser recebida a sua oferta. Então, quando ele fica triste porque Deus não recebeu a sua oferta, Deus fala: Caim, depende de você. Se você mudar esse coração e vier trazer a oferta, eu não vou receber? Vou. Então, às vezes nós temos a ideia falsa de que eu vou apresentar aqui, é o que eu tenho, Deus, recebe aí. Ele não recebe. Ele não recebe. Nós vamos ter uma outra passagem na Bíblia que mostra o quanto nós devemos ser zelosos. A Bíblia diz que 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles simplesmente entraram e apresentaram um fogo que não era para apresentar diante do Senhor. Eles quiseram, afoito, quiseram mostrar. E a Bíblia diz que saiu fogo de diante do Senhor, porque o Senhor determinou: eu quero que você traga tal incenso, tal fogo, isso aqui é sagrado, isso aqui você... Por exemplo, quando Deus manda fazer o óleo da unção, ele fala: ó, eu vou dar a receita do óleo da unção, você vai fazer, só que é o seguinte, ninguém pode ter esse óleo. Esse óleo é para ficar exclusivo dentro do tabernáculo. Então, nós precisamos entender que Deus, quando Ele dá os seus mandamentos, é porque Ele está querendo dizer assim para você: olha como que eu quero que você se apresente diante de mim. Olha como que você pode fazer para você aumentar a tua santificação. Então, o povo vai receber os mandamentos, o povo vai ser sustentado por Deus no deserto com pão, água, carne, tudo que eles precisam. A roupa, eles vão dizer, Moisés vai dizer lá no final, quando eles já estão para entrar na terra prometida, Moisés vai dizer para eles: olha, a sandália de vocês não envelheceu, a roupa de vocês não rasgou durante 40 anos que vocês estiveram no deserto. Então, o que nós temos que aprender com isso? Deus dá os mandamentos para santificar o povo, para o povo saber como pode apresentar um culto a Deus. Olha, Deus vai se preocupar de mandar fazer eu vou chamar assim, né, na linguagem popular de hoje, uma cirola para o sacerdote. Olha, você vai fazer uma cirola que vai até no meio das coxas do sacerdote e ele vai colocar isso por baixo da roupa de sacerdote dele. Por quê? Para não correr o risco de, na hora que ele estiver em cima do altar e ele fizer um movimento, alguém pelo menos ver alguma parte da nudez dele. Porque se ele fizer isso, eu vou exterminar ele lá em cima. Então, meus amados, quando nós temos que ter uma visão para os mandamentos de Deus como uma forma de nós nos santificarmos. E Jesus vai deixar muito claro isso, porque se nós conseguirmos entender os mandamentos, nós vamos evoluir. Olha só, o povo que está no deserto, Deus vai dizer para eles assim: ó, não cobiça a mulher do próximo. Beleza, não cobiça a mulher do próximo. Jesus, quando ele está ensinando, ele fala: olha, mas se você ficar pensando bobagem, você já está pecando. Então veja o nível de evolução que nós temos que ter no conhecimento dos mandamentos. A Bíblia diz assim: olha, não mata, você não pode matar. Maravilha. Aí Jesus vem e fala assim: olha, se você pensar mal do seu irmão, você já está matando ele, você já é um homicida. Então veja, a forma mais fácil de nós obedecermos a Deus é a forma literal. Quando Deus vai lá e fala: não faz tal coisa, beleza, eu não faço. Essa é a forma mais fácil. Só que depois eu vou conseguir entender o espírito que está por trás daquilo que eu estou fazendo. E ele é muito maior, ele vai me trazer uma santidade muito maior. Porque maior do que a santidade de eu não fazer o mato, é a santidade de eu não ser impulsionado, mesmo que eu não tenha punição para fazer aquilo. Então, Deus vai levar o povo do Mar Vermelho direto para onde? Para o Monte Sinai. E lá ele vai entregar os mandamentos. Depois que eles recebem o mandamento no Monte Sinai, o que eles vão fazer?
vamos para a terra prometida. E aí, amados, eles chegaram na terra prometida. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que no primeiro mês do segundo ano, eles chegaram na porta da terra prometida. Uma viagem que durava 3, 4 meses, durou 1 ano. E 1 ano depois, eles chegaram na terra prometida. E aí, o que aconteceu quando eles chegam na terra prometida? Com 1 ano de viagem, 1 ano andando no deserto, a Bíblia diz que alguém chega para Moisés e fala, Moisés, olha, nós chegamos, sabemos que a terra está aí, e a terra, nós vamos conquistá-la, mas a gente queria o seguinte, Moisés, a gente queria mandar uns espias antes. Irmãos, às vezes, a desobediência a Deus, ela é tão sutil que nós nem percebemos. Às vezes, a desobediência a Deus, ela vem com uma cara de bondade, ela vem com uma cara de um ato bom que a gente nem percebe. E aí Moisés vai lá e consulta a Deus. Deus, o povo quer mandar uns espias para a terra. E aí nós vamos encontrar a resposta de Deus dizendo o seguinte, manda por ti mesmo. Por mim não, eu não estou mandando eles ir. Deus não queria que mandasse aqueles espias. Por quê? Porque já o fato de mandar espias, irmãos, é um fato que mostra que eles não estavam 100% com a fé em Deus. É a mesma coisa. Vamos supor que você está querendo comprar um carro. E aí, não vamos, por menores, mas vamos pensar o seguinte. Deus chega para você e fala, vai em tal rua e tem um carro assim, 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 portanto, vai lá e compra aquele carro para você. Aí você pega e vai lá. Aí quando chegar lá, o carro está muito barato. Vamos supor, o carro está pela metade do preço. Aí, mas Deus falou para você comprar. Aí você chega lá e fala, como está o motor desse carro? O que está acontecendo? É uma declaração que parece simples, parece preocupada, parece legítima, mas que na verdade mostra que você não está crendo, confiando no que Deus falou. Porque se você confiasse, você ia lá comprar o carro e acabou. Foi Deus que mandou você comprar o carro. É a mesma coisa que aconteceu com o povo. Eles chegam na porta da terra, que Deus lá no Egito, que Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, falou o seguinte, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. É uma terra de delícias. E o povo, não, vamos mandar espia, Moisés. E mandaram os espias. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, a Bíblia vai dizer assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Se Deus falou que vai fazer uma coisa para nós, por nós, irmãos, Ele vai fazer. Se eu for procurar entender na minha concepção, eu vou atrapalhar Deus. O povo foi lá, 10 espias viram gigantes, 10 espias viram coisas que era terrível, não sei o que, dificuldade, a gente parece gafanhoto na frente do povo. Só 2 espias, Josué e Caleb, vieram com uma notícia boa. Olha, a terra é boa, a terra é igual Deus falou, a terra mana leite e mel. A Bíblia diz que trouxeram um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar aquele cacho de uva. Olha, mas é maravilhoso, tudo é maravilhoso, tá ótimo, maravilhoso. Mas 10 vieram, não dá, a terra é cheia de gigantes, a terra é cheia de dificuldades. E Josué está lá falando, olha, mas se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra e tal. O que aconteceu, irmãos? A murmuração do povo, a Bíblia diz que o povo começou a chorar naquela noite. E começou a chorar sem razão. Lembra quando você era criança que você começava a chorar sem razão? Aí a sua mãe ou seu pai falava assim, eu vou te dar um motivo para você chorar. Foi o que aconteceu com o povo. O povo começou a chorar, o povo começou a reclamar. Ai, nós vamos morrer. Quem dera nós tivéssemos morrido no deserto. Olha. E aí quando Deus vê aquela cena,
Deus vê aquela coisa patética. Sabe o que Deus faz? Deus fala, vocês têm razão. Vocês deviam morrer no deserto. Vamos fazer o seguinte, Moisés, pega esse povo, volta para o deserto, porque assim como eles ficaram 40 dias olhando a terra, olha só, isso aqui tem uma outra lição para nós. O nosso pecado, ele geralmente, a consequência dele é muito maior do que o ato que nós fizemos. Às vezes o ato pode até parecer ou ser um ato pequeno, mas a consequência desse ato vai ser muito grande. Por isso que a Bíblia diz, quem planta vento, colhe o quê? Colhe tempestade. Então, Moisés, esse povo ficou, os espias ficaram 40 dias no deserto, na terra prometida. Faz o seguinte, esse povo aí vai ficar agora 40 anos no deserto. E eles tiveram que voltar. A Bíblia diz até que alguém tentou montar uma equipe lá e voltar e conquistar a terra. Deus não deu vitória para eles. Eles perderam a batalha. Por quê? Porque Deus decretou uma punição. E aí, uma viagem que duraria 3, 4 meses, que demorou 1 ano, passou a ter um prazo de validade de 40 anos andando no deserto. Cuidado para a nossa murmuração não aumentar a nossa luta. Cuidado para as nossas reclamações não aumentarem a nossa dor. Cuidado para as nossas reclamações não aumentarem a nossa angústia, o nosso sofrimento. O povo que era para ficar 1 ano vai ficar 40 anos. E aquela geração que tinha mais de 20 anos foi determinado o seguinte: vocês não vão entrar na terra, vocês vão morrer no deserto para cumprir o que vocês falaram. E os vossos filhos, que vocês disseram que iam ser feitos de escravos e tudo mais, os vossos filhos vão herdar a terra prometida. Então, amados, o povo que era para ficar 1 ano, ficou 40. E aí, a dor foi maior, a angústia foi maior, o sofrimento foi maior para eles. Mas que nós venhamos aprender. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você ser notificado. Comente aí para nos ajudar, que o YouTube veja que nós estamos não só assistindo, porque assistindo, irmãos, nós temos muitas visualizações. Nós temos estamos chegando quase em 5.000 visualizações. Mas as pessoas precisam entender que elas precisam se inscrever e precisam também comentar no vídeo para que nós possamos começar a ser colocado lá como indicação do YouTube para as pessoas. Então que Deus te abençoe. Na nossa próxima viagem pela Bíblia, nós vamos falar sobre o livro de Josué, que já é a chegada e a conquista da terra prometida. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Um abraço do canal Beira Rote, em nome de Jesus.